Ora bem, a nossa primeira videoaula vai ser sobre a queda do Império Romano e as invasões bárbaras. E vamos começar pelo primeiro objetivo que vocês têm de saber, que é quais foram as principais causas ou os principais fatores que levaram à queda do Império Romano. E foram 3 fatores. O primeiro fator que está na origem da queda do Império Romano são lutas internas. Ou seja, vários generais ambiciosos que tinham vontade de ser imperadores vão mobilizar as suas tropas, as suas legiões, e vão atacar o imperador que estava em funções, e isto vai gerar conflitos graves dentro do Império Romano, que vão trazer muita insegurança e que vão trazer o caos. O segundo fator foi a pressão crescente dos bárbaros junto das fronteiras do Império Romano. Para lá das fronteiras do Império Romano existiam outros povos, que os romanos chamavam de bárbaros, que pretendiam entrar no Império Romano. Digamos que o Império Romano era um obstáculo à sua vontade de virem, nomeadamente os povos que viviam no norte, que se chamavam germanos. Os germanos queriam descer para o sul, eram zonas mais quentes, e portanto eles estavam a ser travados desde há séculos pelas legiões romanas que, junto à fronteira norte, ou seja, o rio Reno e o rio Danúbio, impediam esse avanço. Durante muito tempo, o exército romano, como era um exército forte, foi conseguindo travar estas movimentações. Mas a partir do século III depois de Cristo, devido a estas guerras internas que eu há bocadinho falei, o exército romano já estava fraco e não conseguia deter estes germanos. E, portanto, estes germanos vão começar a passar o rio Reno e o rio Danúbio e vão descobrir que do outro lado não estavam ou não encontravam a tal força do exército romano que antes tinham encontrado. E, portanto, eles vão perceber que o exército romano, afinal, estava fraco e que eles podiam ser cada vez mais atrevidos. Ora bem, os romanos também sabiam que já não estavam tão fortes e vão arranjar uma estratégia para resolver esta situação. E a estratégia vai ser negociar com os germanos. Os romanos vão aceitar que eles se fixem junto às fronteiras, mas já dentro do Império Romano, e, portanto, desta maneira, cada vez mais existem povos que eram inimigos, vão ficar dentro do Império Romano e ocupar vastos territórios no Império Romano. Tudo isto vai trazer insegurança para o resto do Império Romano. Agora vamos ao terceiro fator. O terceiro fator foi uma crise económica. Como, devido às tais guerras internas, devido às tais invasões dos bárbaros, as condições de segurança dentro do Império Romano pioraram muito, o comércio vai ser muito afetado. Ou seja, os comerciantes que outrora viajavam pelas estradas e transportavam mercadorias e, no fundo, dinamizavam e fortaleciam a economia do Império Romano, esses comerciantes vão deixar de poder fazer isto. As populações que também viviam outrora, principalmente nas cidades, e que, no fundo, tinham uma determinada qualidade de vida, uma boa qualidade de vida para a época, vão sentir-se cada vez mais inseguras, porque as cidades vão ser o principal alvo destes ataques, tanto dos inimigos externos como dos inimigos internos, e, portanto, as populações das cidades sentem-se inseguras e vão abandonar as cidades e vão refugiar-se nos campos. E tudo isto vai ter graves consequências para a economia do Império Romano. O imperador, para tentar manter o mesmo nível de receitas, ou seja, para tentar que os cofres do Império não ficassem sem qualquer
dinheiro, ou ficassem com pouco dinheiro, o imperador vai aumentar os impostos para ver se consegue manter o dinheiro nos cofres do império, mas isso vai agravar a vida das pessoas e, no fundo, as pessoas vão estar cada vez mais descontentes. E, portanto, durante o século III, século IV, o Império Romano vai sofrer com estes três fatores e vai ficar cada vez mais fraco. E, portanto, era uma questão de tempo a queda do Império Romano. E vai entrar em cena, no final do século IV, um protagonista que vai, no fundo, acelerar a queda do Império Romano. E vamos entrar agora no segundo objetivo desta aula, que é descrever a queda do Império Romano. Ou seja, como é que foram os últimos momentos do Império Romano. É isso que vamos perceber a seguir. Vai entrar em cena outro povo que vai, de facto, precipitar a queda ou acelerar a queda do Império Romano. E esse povo foram os hunos. Portanto, de facto, os hunos vão ser os responsáveis pela queda do Império Romano. Como é que isso se processou? Os hunos era um povo que vinha da Ásia, portanto, do Oriente, da Ásia Oriental. Aliás, eles tinham sido expulsos pelos chineses, não é? Era um povo seminómada, portanto, vinham em migração para o Ocidente e era um povo muito cruel, portanto, era um povo que tinha uma capacidade militar muito boa, eram grandes cavaleiros e associavam essa grande capacidade militar uma grande agressividade, uma grande violência, uma violência excessiva e, portanto, por onde passavam semeavam o terror e, à medida que vão caminhando para o Ocidente, as coisas começam-se a complicar. Quando eles se aproximam dos germanos, quando eles começam a entrar em contacto direto com os germanos, eram de tal maneira violentos que os germanos vão assustar-se e vão ter uma reação de fuga para a frente. E a fuga para a frente, ou melhor, ia à frente deles, o que estava era o Império Romano. O Império Romano que já tinha dado provas de não se defender muito bem, ou seja, os germanos já tinham experiência de que passavam facilmente a fronteira e por isso eles não têm mais nada perante esta pressão dos hunos, eles vão invadir em massa o Império Romano. E esta invasão em massa do Império Romano pelos germanos vai provocar a queda do Império Romano do Ocidente. Portanto, como podem ver, o Império Romano do Oriente ainda se mantém, mas o Império Romano do Ocidente, que ocupava a maior parte da Europa Ocidental, esse vai desaparecer nesta altura. É o Duácro, o chefe dos Érlos, que vai fazer isso, portanto vai derrubar o imperador, e essa data, 476, marca o fim do Império Romano. Claro que o Império Romano já tinha, no fundo, sido invadido e ocupado, mas, no fundo, é uma data simbólica para o seu fim. E a partir desta altura, nós vamos entrar numa nova época da história que ficou conhecida pela Idade Média. Portanto, a Idade Média marca, no fundo, o início de uma nova época, portanto, que se inicia com a queda do Império Romano do Ocidente. Ora bem, vamos agora falar do terceiro objetivo desta aula, que é o seguinte:
enumerar os principais reinos bárbaros que se formaram na Europa. Portanto, quando os germanos invadiram o Império Romano, eles não eram um todo homogéneo, ou seja, eles estavam divididos em várias tribos, em vários povos. Um deles, os visigodos, atravessaram o Império Romano e foram fixar-se na Península Ibérica. Outro povo, os suevos, também vieram para a Península Ibérica e vão fixar-se no noroeste da Península Ibérica, ou seja, na região da Galiza e do Minho. Galiza é uma região da Espanha, o Minho é uma região portuguesa que vocês provavelmente já ouviram falar. Outro povo, os ostrogodos, foram fixar-se na Itália, na Península Itálica. Outro povo, os francos, outro povo bárbaro, foram fixar-se na atual França. Os anglo-saxões foram fixar-se na atual Inglaterra. Portanto, foram estes os principais reinos bárbaros que vão surgir depois da queda do Império Romano, e estes reinos bárbaros vão, no fundo, ser o embrião dos futuros Estados europeus que ainda hoje existem. Vou agora falar-vos no quarto objetivo desta aula, que é explicar o aumento da importância da Igreja na sociedade europeia. Com as invasões bárbaras, o caos espalhou-se por toda a Europa. Era muito perigoso viver nesta altura. As pessoas vão abandonar as cidades, vão fugir para o campo e muitas vezes foram os bispos e até o próprio Papa quem vai conseguir travar a destruição que os bárbaros provocaram. Por exemplo, um dos papas vai negociar com o chefe dos hunos, o Átila. Ele preparava-se para atacar Roma e ele vai ao encontro do Átila e vai conseguir, negociando com ele, vai conseguir que ele não atacasse Roma, não destruísse a cidade e se afastasse de Roma. Claro que vai ter que lhe pagar para ele aceitar esta retirada, mas de qualquer maneira, com este gesto de coragem, ele vai evitar muita destruição e muita morte. E, portanto, aos olhos da população de Roma, o Papa ganha uma importância muito grande. Noutras cidades, os bispos ou negociaram com os invasores para eles não atacarem as cidades, ou vão até estar à frente da defesa das cidades, portanto, preparando as muralhas, contratando soldados para conseguirem proteger as populações. E estes gestos, esta capacidade de reação às invasões, esta capacidade de organização que a Igreja demonstrou, vai fazer com que ela passe a ser vista como, de facto, uma tábua de salvação, e por isso as pessoas, no período que se vai iniciar, ou seja, na Idade Média, vão dar uma importância cada vez maior à Igreja, e a Igreja vai ser um dos principais, portanto, alicerce, um dos principais pilares da sociedade da Idade Média, que vai começar agora a seguir à queda do Império Romano. Laughing gas, these hazmats, fast cat, lining them up like ass crack. Play these ponies at the track, it's my chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year.